Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Seu Santo Espírito seja com o coração e a alma e a mente de cada um, em nome de Jesus. O texto bíblico para a mensagem desta manhã encontra-se em João, o Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 12, 13, 20, 21, 23, 31, 32, 37, 42 e 43. Leio. Permitam-me ler o texto. No dia seguinte, ouviu uma grande multidão que viera à festa, que Jesus viera a Jerusalém. Eles então tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida. Betsaida é a cidade de André e de Pedro. João capítulo 12, a partir do versos 12. Versos 12, 13, 20, 21, 23, 31, 32, 37, 42 e 43. Os irmãos conseguem me ouvir? A irmã consegue me ouvir? Sim, amém. Amém? Vamos lá. Então, continuando. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. No outro verso: Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for erguido da terra, levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Havia uma grande festa, irmãos, em Jerusalém, mais uma das festas judaicas, e essa era a festa da Páscoa. Os filhos de Israel, eles celebraram a Páscoa na ocasião em que eles foram libertados da escravidão lá no Egito. Deus havia lhes prometido libertação e havia cumprido a libertação. Deus havia dito, então, que o primogênito de cada família egípcia também seria morto. Deus ordenou que eles marcassem as ombreiras da porta, como nós sabemos, com o sangue de um cordeiro, para que quando o anjo exterminador estivesse fazendo o seu trabalho, passasse por cima de todo o Egito, ele então haveria de passar por alto, digamos assim. A casa dos hebreus estaria protegida. Eles deveriam também assar o cordeiro e comer o cordeiro ali à noite com aqueles pães asmos, os pães sem fermento e com as ervas amargas. Era essa a cerimônia da Páscoa. E isso representava a amargura da escravidão. Quando eles comiam a carne do animal, eles se alimentavam, eles deveriam já naquele momento estar prontos também para aquela grande jornada que estava se iniciando. Eles deveriam estar preparados, eles deveriam ter os pés prontos, calçados, e deveriam estar com o cajado na mão, os homens. E eles fizeram isso. Eles fizeram como o Senhor havia ordenado, como o Senhor havia instruído. E naquela mesma noite, o rei do Egito ordenou que eles deixassem o país. Os eventos todos aconteceram. E pela manhã, eles iniciaram a viagem rumo à terra prometida. Esses eventos, eles estão lá na Escritura, lá no livro de Êxodo, você tem lá Êxodo 11, 12 e 13, todos os eventos relacionados à Páscoa.
Então, o texto de João nos descreve que mais uma festa da Páscoa havia chegado, e que dessa vez o Senhor Jesus mesmo, ele iria à festa, ele estaria com eles na festa. Desde aquele dia, então, os israelitas costumavam celebrar a Páscoa. Ela era uma festa anual. Ela era celebrada todos os anos, em memória daquela grande noite em que eles foram libertos do jugo da servidão. Eu imagino multidões chegando para aquela festa. Eu imagino pessoas de todos os cantos da terra se dirigindo para Jerusalém. Era algo absolutamente incrível. As pessoas iam de todos os lugares. Imagine comigo famílias de pessoas, idosos, crianças, indo para Jerusalém. As caravanas vinham de todos os lugares, das estradas superiores, vinham do mundo grego, eles estavam vindo. Era a festa que eles tinham, a mais importante de todas as festas anuais. As pessoas congregavam-se em Jerusalém para comemorar aquele grande evento ali. E as famílias deviam preparar o cordeiro, as famílias deviam acompanhar a preparação, as ervas amargas, fazer exatamente como se fazia no passado, no Egito. E eles tinham de contar aos filhos a forma como Deus havia agido misericordiosamente com eles, libertando-os da escravidão. Nesse momento, que é o momento que nós encontramos aqui no texto, nós vemos que havia chegado um momento final. Era chegado um momento decisivo, porque Cristo se aproximava agora da consumação da sua obra. Ele estava à sombra da cruz, podemos dizer assim. Mas esse grande acontecimento aqui, que está relatado em João, ele não era um acontecimento de interesse não apenas agora para a nação judaica, mas para o mundo inteiro agora. Ele teria um aspecto muito maior, porque algo grandioso realmente estava para acontecer. A festa da Páscoa, no decorrer dos séculos, e naquele momento ali que estava acontecendo em Jerusalém, ela havia perdido a razão de ser. Aquela grande festa que estava destinada por Deus a ser uma grande festa espiritual, tinha perdido a sua razão de ser. Havia perdido o seu sentido. Os objetivos espirituais daquela festa estavam sendo deixados de lado. Aquela festa tinha se tornado, na verdade, uma grande reunião de negócios. A festa havia se tornado um grande encontro social, onde as pessoas marcavam para se encontrar umas com as outras, onde os jovenzinhos iam para ver as jovens que vinham de outros lugares, onde os familiares marcavam para se encontrar, onde as pessoas se encontravam. Era uma grande festa social. As pessoas iam conhecer outras pessoas. E o objetivo, a mensagem espiritual havia se perdido. Os fariseus, por exemplo, eles viam naquela festa uma oportunidade de fazer mais discípulos, de trazer mais conversos, de fazer prosélitos do mundo grego, dos pagãos. Eles queriam demonstrar a sua superioridade espiritual, a sua santidade, a grandeza que havia nos ritos ali da festa em Jerusalém. Os sacerdotes também tinham um objetivo. Eles viam naquela festa uma grande oportunidade para lucros. Os animais tinham de ser vendidos no templo. E milhares de judeus vinham de lugares diferentes, de centenas de quilômetros, de todas as partes. Eles estavam trazendo o dinheiro vivo para comprar também e trocar esse dinheiro na moeda do templo que havia. Então era uma oportunidade de festa, de lucro, onde as pessoas tinham os seus objetivos, os fariseus tinham os seus objetivos, os sacerdotes tinham os seus objetivos. Eles faziam até as projeções do lucro. Eles comparavam o lucro do ano passado. Será que esse ano vai ser melhor? Porque tudo havia se resumido numa oportunidade de comércio. Eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles não estavam preocupados com a vida espiritual das pessoas. Como as pessoas estão? Elas estão sofrendo. O que elas buscam aqui? Eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados com eles mesmos. O que eles podiam ganhar, o que eles podiam ter de lucro, qual o proveito e nada mais. Será que hoje também nós não estamos vendo tempos assim? Será que hoje o sistema religioso em si não faz as suas projeções de lucro? Será que as pessoas não se reúnem e, na grande maioria das vezes, os líderes não estão preocupados com a vida espiritual dessas pessoas? Eles não estão preocupados com o sofrimento das pessoas, mas eles têm os seus próprios objetivos. Muito bem. Esta Páscoa seria a última vez também que o Senhor Jesus celebraria a Páscoa com os seus discípulos. Era a última Páscoa também que deveria ser celebrada na terra, porque o sacrifício do Cordeiro ele vinha para ensinar as pessoas que um dia
Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viria finalmente para pagar o preço da redenção, ele viria para morrer pelos pecados. E agora ele estava ali. Então, com a sua morte, o encontro ali das figuras tipológicas, do tipo encontrando com o antítipo, vamos dizer assim, a figura, a sombra se encontrando com a realidade. Não havia mais necessidade de ninguém estar imolando cordeiro, porque o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus estava para acontecer. Então, quando os judeus eles selam a sua rejeição a Cristo, eles condenam à morte, eles rejeitam tudo o que dava àquela festa importância, tudo que dava àquela festa o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Então, a partir daquele momento, aquela solenidade, todas as demais solenidades, elas seriam apenas cerimônias formais e não teriam mais valor. Não haveria mais valor. E acima disso tudo também, havia uma grande diferença. O próprio Senhor Jesus estaria presente na festa. E, irmãos, quando Jesus está presente, as coisas saem da rotina. Quando Jesus está presente, as coisas não podem permanecer da mesma maneira. A sua vida, ela pode ser até hoje, ela pode ter sido até hoje uma vida de angústias ou uma vida cheia de sofrimentos, por causa dos seus pecados, por causa do ambiente que você viveu, por causa das suas escolhas erradas, por causa daquilo que você fez e não conseguiu fazer, por causa daquilo que você tentou fazer e deu errado, não importa. Se Jesus entra na sua vida, a sua vida ela é transformada a partir desse momento, ela é mudada a partir de agora. A sua vida pode ter sido uma vida cheia de amarguras, de desilusões e de fracassos. Mas quando Jesus chegar na sua vida, se você permitir que ele entre na sua vida hoje, agora, nada disso mais vai ser igual. Tudo será mudado, a sua vida será transformada, a sua mente será refeita porque Jesus chegou na sua vida. Então, aquela festa não seria a mesma, a festa não seria igual porque Jesus estava ali. O trecho no Evangelho de João nos diz que algo também aconteceu naquela festa, porque chegaram os gregos, naquela grande festa, onde chegavam pessoas, homens, mulheres de todos os lugares, vindo dos lugares mais diferentes. Os gregos também chegaram também os gregos, e eles vinham de uma terra distante, e eles pediram para ver Jesus. Irmãos, os gregos tinham uma religião pagã. A religião dos gregos, ela é uma religião cheia de idolatria. Os gregos eram idólatras, era uma religião pagã, eles criaram muitos deuses para si. Eles endeusavam o conhecimento humano, a cultura humana. E mesmo assim, tudo isso não satisfazia a estes gregos que vieram para a festa. Eles tinham uma multidão de deuses, mas mesmo essa multidão de deuses não conseguia preencher o vazio do coração deles. E isso fazia com que eles sempre estivessem em busca de novas filosofias, em busca de novos pensamentos, em busca de novas teorias para saciar o vazio da sua alma. Eles estavam buscando respostas para todas as inquietudes íntimas do seu coração. E eles pensavam que isso poderia ser aplacado através do conhecimento da filosofia. Só que não. Foi assim que eles encontraram a religião judaica também. E a própria religião judaica, mesmo sendo cheia de ritos e de regulamentos, também não preencheu o vazio que eles carregavam. Isso nos lembra uma experiência posterior registrado em Atos capítulo 17. Em Atos capítulo 17, versículos 22 e 23, nós temos a experiência de quando Paulo esteve em Atenas. Paulo esteve algumas vezes em Atenas, mas essa é a experiência registrada nas Escrituras, a mais importante delas. Quando Paulo esteve em Atenas, ele começou, a palavra diz que o seu espírito, ele se angustiou em ver a idolatria crescente, porque por todos os lados havia um altar para uma divindade diferente. Até que Paulo começou a falar sobre Jesus, começou a anunciar a salvação, a mensagem de salvação. E ele então é levado para um lugar chamado Areópago. Lá no Areópago, Paulo então pronuncia essas palavras aqui. Ele diz: homens atenienses, homens de Atenas, eu percebi, eu vi
Eu observei aqui, durante esses dias que eu estava esperando os meus companheiros chegarem. Paulo passou alguns dias ali, e ele teve bastante tempo para observar em Atenas as divindades, a religiosidade dos gregos. E Paulo diz: eu observei, eu percebi que vocês são muito religiosos, porque eu estava caminhando aqui, e eu estava observando cuidadosamente para os seus objetos de adoração. E dentre todos esses objetos de adoração, eu encontrei um altar, e nesse altar estava escrito, ele estava oferecido, foi levantado para uma divindade, e lá colocaram ao Deus desconhecido. E é justamente esse Deus que vocês adoram, que vocês não sabem o nome, é esse Deus que eu vim anunciar a vocês. Irmãos, o Areópago, ele era um grupo de homens ali, em torno de umas 30 pessoas. Esses homens eram anciãos, experientes de Atenas, e eles se reuniam ali, eles tinham uma grande influência, e eles se reuniam para julgar questões sobre o bem ou sobre o mal, digamos assim. E Paulo está reunido ali com eles. Eles querem ouvir qual é a mensagem que Paulo tem a trazer. E isso para que nós possamos entender um pouco do porquê os gregos vão procurar Jesus. Nós precisamos entender o que acontece também em Atos 17. E Paulo diz lá na reunião, ele se levanta e diz: homens de Atenas, eu percebo que vocês, em todos os sentidos, vocês são muito religiosos. Paulo não era dado, com certeza, a bajulação. Paulo não estava bajulando ali. Também dizem que havia uma regra, que aqueles que fossem se apresentar ali, eles não deveriam usar de nenhum tipo de bajulação para ganhar o apoio daqueles líderes que estavam no Areópago. Mas veja, o que Paulo está dizendo ali, Paulo fala sobre superstição. Ele poderia ter dito: vocês são supersticiosos demais, vocês têm altares demais para divindades demais. Mas Paulo iria começar o discurso dele criticando, e não era isso que Paulo queria. Então Paulo está ali e diz: vocês são religiosos, vocês têm uma memória comum, vocês têm um clamor dentro da alma, dentro do coração, onde vocês buscam encontrar a divindade. O texto de Atos nos diz que aqueles que conversavam com Paulo, que discutiam com Paulo, eram filósofos epicureus e estoicos. Você vai encontrar isso lá no texto de Atos 17. Para que nós possamos entender um pouco sobre os epicureus, a doutrina dos epicureus era basicamente uma coisa, em resumo. Eles diziam o seguinte: você precisa buscar a sua felicidade. Era essa a doutrina. Eu imagino Paulo discutindo com os filósofos. Irmãos, como eu gostaria de ter uma máquina do tempo e poder voltar no tempo e me encontrar naquele dia ali com Paulo no Areópago. Mas antes disso, Paulo estava discutindo com os filósofos epicureus. Você já conversou com alguém dentro de padrões filosóficos? Você já conversou com alguém que já trouxe ou já procurou te convencer com seus argumentos baseados em literatura filosófica, em que tentou mostrar sobre a questão da matéria, sobre a questão do cosmos, da existência? Bem, era a filosofia dos epicuristas. Eles diziam: busque a felicidade, não importa o que aconteça, você não precisa sentir essa dor. A busca da felicidade, a ausência de sofrimento. Então os epicureus diziam: você precisa viver uma vida simples, uma vida moderada, mas essa vida sua precisa ter prazer, porque se não tiver prazer na sua vida, você não está vivendo. Você precisa cultivar os laços de amizade, mas precisa desenvolver o prazer. Era isso que os epicureus diziam. Eles também eram materialistas. Eles diziam assim: olha, o universo ele é composto só de átomos e de vazio. Não existe uma alma imortal, eles diziam. A alma não existe, a alma imortal, não existe uma vida após a morte. Eles estão certos, a alma também não é imortal, mas que existe sim uma vida eterna prometida àqueles que creem. Mas os epicureus negavam tudo isso. Então, porque eles negavam isso, você vai ver que até Paulo faz uma citação, né? Comamos e bebamos e amanhã morreremos, como alguns dos seus filósofos dizem. Então, era isso que eles defendiam. Você precisa aproveitar o máximo da sua vida, enquanto a sua vida durar. Tem muitas pessoas hoje, o mundo hoje, ele em si, ele está baseado em muitas das doutrinas dos epicureus, muitas pessoas, e elas não sabem disso, elas não imaginam isso. Então, você precisa combater o seu medo, você tem de ter uma vida feliz, mas não existe Deus. Deus não está preocupado com você. Deus não se envolve na sua vida. Se você clamar, não existe nenhuma divindade para vir te acudir, você não tem a quem buscar, você não tem a quem orar. Era isso que eles diziam. Eles falavam disso.
E também havia outros, os estoicos, que eles diziam, olha, você não pode ligar para a dor, você precisa buscar a perfeição naquilo que você precisa negar. Negue os seus desejos, negando os seus desejos. Então, eu imagino Paulo discutindo com essas pessoas. Eu imagino Paulo levando a mensagem do Evangelho de que o Filho de Deus se faz homem e vem aqui, e ele está tão interessado em você, em saber o que você sente, nos seus sentimentos, na sua tristeza, que ele vem para te salvar, para te dar a vida eterna. Tudo isso era muito grande para eles. Tudo isso era uma coisa que soava loucura. Se nós tivéssemos a oportunidade, vamos dizer assim, e criássemos um cenário em que Paulo viesse hoje ao Brasil, se nós pudéssemos convidar Paulo para vir hoje ao Brasil, essa semana, quem sabe, se pudesse convidá-lo para ir ao campus da sua universidade, por exemplo, ou se nós pudéssemos levar Paulo até o Congresso Nacional, o que Paulo diria? Você já pensou sobre isso? O que é que Paulo observaria? Eu imagino que ele poderia dizer assim, homens e mulheres da universidade, ou da USP, quem sabe, a mais conceituada universidade do Brasil, eu percebi que vocês são religiosos. Sim, vocês são religiosos. Mas como, Paulo? Se a maioria, a grande maioria que existe, eles não estão nem aí para Deus, muitos são ateus, muitos são agnósticos, e Paulo continuaria, ele diria, eu estava caminhando aqui pela universidade de vocês, eu observei cuidadosamente os seus objetos de adoração, eu vi os altares da TV que vocês têm, os altares da tela de TV, onde você assiste, onde você adora as divindades esportivas, onde você adora o futebol, onde você adora o BBB. Bem, você é bastante religioso. Sim, isso é religiosidade. Eu vi também aqui o campus da ciência. Eu vi onde muitos estão depositando a sua fé para a salvação da humanidade na ciência. A farmaqueia que fala no livro do Apocalipse. Sim, você é muito religioso. Religiosidade, isso. Isso é religiosidade. Paulo usou a palavra certa. Eu encontrei o edifício também das artes plásticas. É uma grande expressão, é um altar de adoração, de expressão artística, onde se cultua o próprio corpo. Você é muito religioso? Eu caminhei pelos corredores da sua casa. Eu vi também o altar da luxúria, eu vi o altar das pirâmides. Você tem uma adega, você é bastante religioso. Eu vi as casas de show espalhadas pela sua cidade. Você é muito religioso. Esses são altares. Tudo isso são altares, mas nada disso consegue, nada disso pode tirar o vazio que existe dentro do seu coração. Irmãos, Paulo diria ao caminhar com vocês, eu também vi dentro dos seus olhos o vazio que existe, o vazio da sua alma, e senti a dor no seu coração. Eu percebi dentro da sua alma que há um altar, um outro altar, um altar para o Deus desconhecido, mas que está apenas lá, vazio. E é por causa disso que você não é feliz. Você tem a sensação de que há algo mais do que essas coisas humanistas, esses altares humanistas que você tem edificado a vida inteira, que o homem tem edificado durante tanto tempo, e realmente existe algo a mais. O que você está desejando como altar, como Deus desconhecido, como algo desconhecido, eu quero declarar a você nessa manhã que sempre esteve aí do seu lado, mas você nunca percebeu. Irmãos, Paulo estava falando do altar do Deus desconhecido. O verso 23 diz, é este altar que eu encontrei ao Deus desconhecido. A palavra diz que Paulo olhou com cuidado, Paulo fez uma vistoria, ele fez uma inspeção, ele fez um escrutínio de onde viria então a figura desse Deus desconhecido. Tem uma tradição que diz assim, no torno do ano 500 ou 550, fala que houve uma praga em Atenas. E essa praga em Atenas, ela se espalhou. Milhares de pessoas estavam morrendo por causa dessa praga. E não havia nenhum medicamento para resolver a situação que poderia acabar com aquele vírus. As pessoas estavam morrendo. Não havia sacrifícios que fossem feitos para os deuses e não resolvia também para todos os deuses conhecidos. Então havia um filósofo chamado Epimênides. E o filósofo, então, ele disse o seguinte, olha, vamos soltar aqui o vírus.
Vamos fazer um teste. Vamos soltar ovelhas aqui, ovelhas brancas, ovelhas negras aqui. E sempre que uma ovelha se acalmar, descansar em algum lugar, nós vamos levantar um altar ali. E eles fizeram isso. E de alguma maneira, inexplicavelmente, a peste que havia, a praga, ela cessou, ela parou, ela foi eliminada. Então, o povo de Atenas começou a erigir os altares para os deuses, para vários deuses. E nesses altares, eles colocavam lá embaixo ao Deus a quem interessar. Eles já haviam tentado todos os outros deuses e não deu certo. Mas agora eles tiveram de erigir mais de 30 mil altares. E para esses altares eles colocaram ali ao Deus a quem interessar. E mesmo assim eles não tinham certeza de que tinham o suficiente. 30 mil altares, imagine comigo. Havia um vazio dentro do coração dos gregos que nada poderia completar, que ninguém poderia preencher. Você vai para a Índia também, você na Índia vai ver o que mais tem lá é santuários. Perto de pontes, nas estradas, nos arredores da cidade, em cada aldeia. Ninguém sabe quantos deuses existem ali no hinduísmo. São milhares de deuses, são centenas, eu imagino. Porque cada um quer ter o seu próprio Deus. O que era verdade em Atenas, o vazio existencial do ser humano, e ele busca encher esse vazio, completar esse vazio. Existe no mundo inteiro, existe na Índia, existe nos Estados Unidos, existe hoje no Brasil, existe na sua cidade, quem sabe existe na sua casa, quem sabe existe em você. Olhe para os gregos, eles viviam vazios, eles eram homens brilhantes, os mais destacados pensadores e estudiosos do mundo. Eles não eram uma cidade, não eram canibais. Atenas era uma cidade de grande crescimento intelectual, era como se fosse uma Harvard, uma Oxford, da vida de hoje, dos nossos dias, uma USP. Os melhores estavam lá, mas eles não eram felizes. Os melhores estavam ali, mas não eram felizes. Tudo que o pensamento humano poderia trazer para melhorar a sua vida, para melhorar a vida, para trazer paz ao coração, os prazeres estavam ali, mas eles não eram felizes. Atenas era uma cidade que tinha Platão, que tinha Sócrates, que tinha Aristóteles, os grandes sábios, mas não conhecia a Deus. Alguns gregos, nessa busca desenfreada de encontrar paz, deixaram a religião pagã e agora vieram para a igreja do Deus verdadeiro na época. A igreja do Deus verdadeiro era a igreja judaica naquele momento. Mas mesmo aquela igreja do Deus verdadeiro, mesmo a igreja judaica, ela estava cheia de ritos, de normas, de detalhes, estava perdida. Porque eles tinham perdido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, queridos irmãos, eu não devo colocar os meus olhos em ninguém, em nada mais, em nenhuma filosofia humana, em nenhum pensamento humano. Nada no mundo consegue me dar paz, nada desta vida consegue satisfazer os desejos do seu coração, nem os desejos do coração humano, a não ser Jesus. Se você não olhar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você não é feliz. Você pode procurar pular de galho em galho, ir de uma religião para outra. A religião não salva, ela só vai trazer mais frustração se você não tiver colocado os seus olhos, se você não mirar, não olhar para Jesus. Jesus tinha vindo a este mundo, e Jesus vem para dar sentido à vida das pessoas, para mostrar o Pai. Mas os membros da igreja de Deus, na época, eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam enxergar a Cristo. Hoje também as pessoas estão mais preocupadas com detalhes, com as normas, com as cerimônias, com os ritos. As pessoas hoje estão mais preocupadas, a grande maioria, em que a igreja que ela congregue tenha um grande diferencial emocional, em que as pessoas falem línguas. Outros estão preocupados que o templo dele seja um grande templo, em que haja muitas pessoas, porque então o Espírito de Deus está ali. E Jesus, que é a personificação da vida, as pessoas não conseguem vê-lo. A Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A pergunta desta manhã é: o que fazer? Aonde ir? O relato bíblico diz, então, que os gregos, eles ouviram, alguns versos atrás, que vem outra multidão após a ressurreição de Lázaro, e eles vêm com o Senhor Jesus, e eles vêm falando: ele
é o que vem em nome do Senhor. Lázaro havia sido ressuscitado. E quando os gregos estão ali, cheios de dúvidas, com o coração vazio, mesmo assim haviam subido à festa, eles entendem naquele momento, pelo trabalhar do Espírito, que Jesus é aquilo que eles precisam. Jesus é aquele que eles precisam falar, é aquele que eles precisam conhecer. Eles então suplicam, queremos ver Jesus. Aqui está a verdade que você precisa nessa manhã gravar no seu coração. Aqui está a verdade que eu preciso gravar no meu coração todos os dias. Quando as pessoas querem encontrar Jesus, quando as pessoas querem encontrar o Senhor Jesus, elas não vão diretamente à Bíblia. A grande maioria das pessoas, elas não vão procurar saber o que a Bíblia está dizendo, elas não vão procurar a Escritura, vão ler por si mesmas, elas não vão procurar saber o que a Bíblia diz sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre a salvação, se é pela graça, se é pelas obras. Elas não vão buscar os mandamentos de Deus, elas não vão conhecer sobre a teologia do pecado, sobre a origem do mal, sobre o plano da redenção, sobre o anticristo, sobre as 70 semanas de Daniel, se é assim ou se não é. Elas não vão procurar isso, elas vão procurar ver Jesus em você. E é aí da maneira como você vive, como você vende, como você compra, como você trabalha, como você se comporta, que as pessoas poderão ver Jesus ou não. As pessoas irão observar como você, que diz que ama Jesus, como você, que diz que conhece Jesus, se realmente você é como Jesus é. Se realmente você fala como o Senhor Jesus fala, se realmente você anda como Jesus anda, se você pensa como Jesus pensava e pensa, se você tem amor como Jesus tem, se você verdadeiramente é um convertido e não um mero convencido. Todas as pessoas, mesmo que não saibam, talvez nessa manhã esteja falando para alguém aqui que não sabe, que não imagina, que quem sabe isso que eu vou falar agora nunca sequer passou pela sua cabeça, e sabe, eu esteja falando para você nessa manhã. Talvez as pessoas não saibam, talvez você não pense, mesmo que você não reconheça, diga que não precisa, diga que está tudo bem, que não precisa de nada, você tem uma enorme necessidade, uma necessidade desesperadora de um dia na sua vida se encontrar com a pessoa vida, se encontrar com Jesus. O coração do homem, o coração da mulher, o seu coração, o coração humano, quando ele está vazio, ele busca satisfazer-se. E quando ele busca se satisfazer, ele vai em busca dos vícios, ele busca se satisfazer na bebida, ele busca se satisfazer nas festas, nas noitadas, ele busca os prazeres desse mundo, ele busca as drogas, a riqueza, o dinheiro, o poder. E tudo isso é sinal de apenas um coração que está vazio, que grita porque não tem Cristo. Estão procurando Jesus. Olhe para o mundo e veja as pessoas morrendo. As pessoas estão perdendo a vida, buscando as drogas, a luxúria, se perdendo, pensando que a salvação está no dinheiro, se perdendo com os enganos deste mundo. Eles precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus desesperadamente. Você precisa de Jesus e não de uma teoria, não de uma doutrina. E eu e você, e nós somos o melhor argumento que Cristo tem para dizer às pessoas do que ele pode fazer, que ele pode salvar, de que ele pode dar a vida eterna. É você, é a sua vida. A sua vida transformada. Não sou eu quem digo isto, é a palavra de Deus quem diz. Em 1 João capítulo 2,15 está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, irmãos, amigos, se você anda procurando as coisas deste mundo, se o seu coração ainda clama, ainda busca, ainda deseja, corre, vai atrás dos prazeres dessa vida, se você se sente bem em buscar as canções desse mundo, buscar os enganos desta vida, é porque você é como uma criança pequena que não tem leite. É como se fosse tirado o leite da sua boca e você não sabendo o que fazer. A criança começa a chorar desesperado, sem saber o que fazer, ela não sabe falar, ela não sabe nada, ela simplesmente sente um vazio interior. Ela sente que foi tirado dela aquilo que ela precisa, aquilo que é para ela a vida, que é o leite. Então ela fica desesperada. Então, quando o ser humano busca as coisas desse mundo, ele está buscando ser feliz da forma errada,
Ele está buscando se satisfazer com as coisas desse mundo. É por isso que João diz que quando isso acontece, é o maior sinal de que o amor do Pai não está em você. E quando se diz isso, quando a palavra diz que o amor do Pai não está nele, essa palavra é uma palavra de convite. Deus está dizendo, você precisa do meu amor. Você precisa do amor de Deus. Você precisa de Cristo. E é esse amor que a sua esposa não pode dar para você. A esposa não pode dar para o esposo. O esposo não pode dar para a esposa. Os filhos não podem dar para o pai. Nem o pai pode dar para os filhos. Nem as mulheres podem dar esse amor. Nem a fortuna pode trazer esse amor. Nem as riquezas. Nem nada nesta vida. Esse amor está em Cristo. Aqueles gregos queriam conhecer Jesus. Eles vão até Filipe. E eles dizem, mostra-nos Jesus. Eles vão a Filipe. Eles não foram procurar nos ritos, eles não foram procurar nas cerimônias, eles queriam ver Jesus, mostra-nos Jesus. É isso que o teu vizinho está dizendo para você hoje. É isso que os teus filhos estão dizendo para você hoje. É isso que a tua esposa, o clamor do coração dela e do teu esposo, quando ele age da forma errada, quando as pessoas procuram as coisas erradas, não interprete, não imagine que aquela pessoa está fazendo aquilo, porque ela é malignamente mal, é porque o coração dela está clamando por Jesus e não encontrou ainda. Mostra-nos Jesus. Queremos ver Jesus. Os gregos estavam em Jerusalém, eles queriam ver Jesus, mas nem todos estavam dispostos a levá-los a Jesus. Os apóstolos, eles ouvem o pedido dos gregos e Pedro não faz nada. Pedro é orgulhoso demais ainda para admitir que Jesus havia vindo para salvar todos. João ouve, mas também João não faz nada. Há pouco tempo, João queria até fazer que descesse fogo dos céus para consumir os samaritanos. Os discípulos não estão tão preocupados com isso, porque todos queriam ali, de uma forma ou outra, os benefícios de estar com o Senhor Jesus. Mas o clamor daqueles gregos, cheios de superstição, ele chega até Filipe. Filipe foi o primeiro discípulo a quem o Senhor Jesus disse, segue-me. Filipe, ele era lá da região também de André, de Pedro, a Betsaida. Ele escutou a pregação de João Batista. E agora, irmãos queridos, eu quero chamar a atenção para um ponto muito interessante. Porque o clamor dos gregos chegou até Filipe. Porque o clamor dos gregos não chegou até João. Chegou, mas não deu fruto. Chegou até Pedro. Pedro não fez nada. Mas porque Filipe, ele ouviu o clamor dos gregos e ele então vai procurar André e eles vão falar para Jesus. Filipe, ele ouviu a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista não era uma pregação teológica. A pregação de João Batista não era uma pregação apontando para a igreja dele. A pregação de João Batista não era uma pregação tentando levar as pessoas para a genealogia. Olha, o Messias vai vir, e somente os da genealogia de fulano, de Beltrano, tragam aí suas certidões de nascimento, é que são aptos, são os verdadeiros israelitas. Ah, o Messias vai vir, nós temos de procurar nossas raízes ancestrais, tudo isso é balela. Quando Filipe ouviu a pregação de João Batista, ele ouviu João Batista anunciar que Cristo era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe aprendeu a seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe olha para o Senhor Jesus, não como padeiro, não como médico que cura todas as doenças, mas ele olha para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele reconheceu no clamor dos gregos, através do Espírito, o mesmo clamor que ele tinha por Jesus, que foi despertado no seu coração, quando ele ouviu a mensagem dita por João. O outro discípulo era André. O texto de João 1, 35, 42 fala que ele é um dos discípulos que seguem ao Senhor Jesus. E Cristo pergunta, quando os dois discípulos estão seguindo, Jesus volta e pergunta, o que vocês buscam? O que buscais? E eles disseram, mestre, onde moras? E Jesus diz, vinde e vejam. Esse é André, e André depois vai procurar o seu irmão que é Pedro. Qual era o segredo de João? Ele exaltava o Cordeiro. João exaltava Cristo. E quando o Cordeiro é exaltado, nada mais tem valor, nada mais tem sentido, apenas o Cordeiro. Ah, irmãos, embora neste momento nós não possamos vê-lo, o Senhor Jesus está presente aí do seu lado. Eu não sei como é a sua casa, eu não sei onde você está, eu não sei quais os problemas que você atravessou essa semana, não sei se você está sentado em uma cadeira ou em um sofá, eu não sei onde você está, mas o Senhor Jesus sabe. E neste momento, o Senhor Jesus pergunta a você, ele faz a mesma pergunta que ele fez. Por que você está aqui?
O que você quer? O que você procura? E sabe por que o Senhor Jesus pergunta isso? É porque nós, seres humanos, muitas vezes nós temos interesses egoístas para seguir a Jesus. Muitas vezes nós seguimos ao Senhor Jesus porque estamos precisando de um milagre. Então, porque eu preciso de um milagre, eu me lembro dele, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou fazer campanha de oração, eu vou fazer jejum, porque eu estou precisando de um milagre. Ou então porque eu estou desempregado, e vou fazer campanha de oração na igreja, e vou levar a carteira de trabalho lá na igreja, e vou colocar a carteira de trabalho para ser ungida, porque eu estou precisando de um trabalho. Ou então porque eu preciso de uma bênção, ou comprar um carro, para mostrar que eu sou descendente de Abraão e tenho de viver o melhor de Deus nessa terra. E Jesus pergunta, por que você está aqui? O que realmente você quer? Você quer uma bênção? Você quer um emprego? Você quer um trabalho? E depois que você tiver a bênção, o emprego, o trabalho, você vai embora? O que é mais importante para você? O ser humano, hoje, ele não confia mais em nada. Não confia mais em nada. Mas você precisa olhar para Jesus. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas estão precisando desesperadamente de Jesus. As pessoas estão morrendo, estão enlouquecendo porque não têm um sentido para a vida. Se você hoje decidir seguir verdadeiramente o Senhor Jesus, você vai pisar em espinhos. Você irá atravessar até o vale da sombra da morte, mas você nunca vai estar sozinho. Ele sempre estará com você. Ele abrirá as portas. Ele mostrará uma saída. Você não estará sozinho. Essa é a maravilhosa promessa que Deus faz para mim e para você. O texto bíblico continua dizendo que aqueles discípulos seguiram Jesus e ficaram com o Senhor Jesus o dia inteiro. E a grande verdade aqui é, se você realmente se aproxima do Senhor Jesus, você vai entender que a vida não tem mais sentido se não tiver Ele. Porque somente Cristo é o sentido da existência da raça humana. E as pessoas hoje, quando você olhar para alguém e ver aquela pessoa lá nas calçadas das ruas, na sarjeta deste mundo, porque ele não tem Jesus. Quando você vê uma pessoa se afogando na bebida, ele não tem Jesus. Quando você vê aquela pessoa buscando os prazeres desse mundo, aquilo é o clamor do coração, que não sabe aonde ir, mas ele está precisando desesperadamente de Jesus. E aquilo está dizendo para você, me mostra Jesus. Não me mostra a igreja. Não me mostra a placa da tua igreja. Não me diz que você é da igreja A, B ou C, ou que guarda o sábado, ou que guarda o domingo, ou que guarda a quarta, ou que guarda a terça. Não vem com essa história. Não é isso que as pessoas precisam. Não vem com a teoria que você ouviu do judaísmo, do islâmico, coisa. Isso, quem salva é Jesus. Ah, irmãos, como eu gostaria que nesse momento você tivesse o encontro com Jesus. Agora, é possível que você já tenha encontrado uma igreja, porque é fácil encontrar uma igreja. É muito possível que você tenha encontrado uma igreja e você acha que essa é a igreja que vai te salvar. Acha que essa é a igreja que te colocou no caminho do céu. E eu não estou preocupado com o fato de você ter achado a igreja, porque não significa nada. Isso não vai fazer diferença alguma na sua vida. A igreja que está a placa da sua denominação não vai te salvar. Eu gostaria, e eu oro nessa manhã, que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Não apenas uma igreja, mas Jesus como pessoa. Esqueça as formalidades, esqueça os detalhes. Olhe para Cristo, descubra Cristo como uma pessoa real e viva com Ele. Ele não é uma teoria. Agora nós vamos entrar em outro ponto. Essa palavra. Em João capítulo 12, verso 23, quando André e Filipe levam os gregos até Jesus, o Senhor Jesus diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aqui, o Senhor Jesus está mostrando qual é o caminho da glória para os gregos. Os gregos buscavam o conhecimento, buscavam a sabedoria. Paulo diz, porque entre os judeus e os gregos, uns buscam sinais, outros buscam milagres. Os gregos buscavam a racionalidade, os gregos buscavam o prazer, viver a vida e depois não existe mais nada. Mas Cristo está dizendo, olha, chegou o momento da cruz. Essa é a hora de ser glorificado. Isso significa ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E eu penso, que maneira de ser glorificado. Como podia ser glorificado?
Para Jesus, ser glorificado era ser preso, ser traído, ser tratado como o pior dos bandidos, como um animal levado de um lado para o outro, torturado e finalmente pregado numa cruz. Isso é ser glorificado? Que glória existe nisso? Isso parece loucura. Mas em João capítulo 6, 37 e 40, Cristo diz que isso era a sua glória. Era isso que cumpriria a vontade do Pai. Ele diz, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. A vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer no Filho tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso era o objetivo da sua glória. Mas antes disso, ele precisaria passar pelo batismo do sofrimento. E essa era a glória, porque isso era a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é a glória de Deus. Em Gálatas 6,14, Paulo entendeu isso. E Paulo escreveu, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E Paulo diz, eu me glorio. É glória, existe uma glória na cruz. Existe uma glória na cruz que os olhos humanos, os olhos mortais, eles não conseguem perceber. Existe uma glória na vergonha, existe uma glória na cruz, na morte. Essa cruz é que faz com que todo aquele que foi trazido a Cristo, ele tenha a vida eterna. Jesus estava querendo mostrar aos gregos e a nós hoje que a glória de Deus é diferente da glória dos homens. A glória de Deus está na cruz. A glória de Cristo estava em fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, necessariamente ele precisava morrer na cruz. A glória dos homens, ela é nutrida pelos aplausos, pela bajulação, pelos tapinhas nas costas, muito bem, maravilhoso, pela adulação, pela fama, pelos flashes, pelos holofotes, pelo dinheiro, pelo melhor desta vida. Mas a glória de Deus, ela é alimentada pelo sofrimento e pelas lágrimas. A glória dos homens é estar bem, é ter um bom carro, ter uma boa casa, mas a glória de Deus é a morte que leva à vida eterna, a morte do eu, e Cristo precisava fazer isso no seu próprio corpo. É por isso que em 1 Coríntios 2, versos 1 e 2, Paulo disse, eu, irmãos, quando eu fui pregar a palavra a vocês, eu não quis falar nada, absolutamente mais nada, nem sabedoria, nem genealogia, nem doutrina teológica, apenas algo. Decidi nada saber entre vós. Vocês me perguntavam, Paulo e a genealogia? Não sei. Paulo e os eventos que se dizem que vão acontecer das duas casas de Israel? Não sei. Não sei. Nossa, Paulo, você não sabe? Estão pregando isso. Paulo e a circuncisão? Não sei. Paulo e as festas? Não sei. A única coisa que eu decidi saber entre vocês é Jesus Cristo e este crucificado. Glória de Deus. É a glória de Deus. Antes do céu vem o Calvário, vem o sofrimento. E era isso que Jesus precisava dizer aos gregos, e era isso que os judeus não entenderam. Ele te dá a vida eterna, ele te dá a vida de paz, a alegria que nunca vai findar, mas antes você precisa aceitar a coroa de espinhos. E eu faço uma pergunta aqui nessa manhã. Muitas vezes, os pregadores populares, eles fazem apelos após sermões como este. E você vai ouvir apelos, você vai numa igreja e lá no final vai ter um pastor, um pregador, e ele vai estar no final da mensagem dizendo, agora eu quero saber quem quer aceitar Jesus. E ele começa a fazer o convite, quer aceitar Jesus? É o momento, vem aceitar Jesus. Bem, não tem nada demais em convidar as pessoas. Jesus já te aceitou para te transformar primeiro, mas eu quero trazer outro aspecto aqui. Você quer seguir a Jesus? Ah, claro que eu quero. Você quer realmente seguir ao Senhor Jesus? Claro que eu quero. Eu estou falando de verdade aqui, seguir de verdade. Seguir de verdade, não simplesmente vestir uma camisa. Tem pessoas que vestem a camisa da religião dela. Vestir a camisa da religião. Ah, no sábado eu vou para uma sinagoga. Ah, eu vou para um templo. Ou então no domingo eu vou ouvir o meu pastor favorito. Eu vou devolver a minha oferta, o meu dízimo. Eu vou dar esmolas.
eu estou seguindo a Jesus. Isso não é seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus de verdade? Você quer fazer de verdade isso? Então entenda, a primeira coisa que você precisa entender é que você terá de passar pelo vale da sombra da morte. Seus amigos o rejeitarão, te chamarão de louco e te deixarão de lado. Mas se você estiver seguindo de verdade a Jesus, se você estiver seguindo a sua igreja, as doutrinas humanas que tem lá na igreja, na maioria das igrejas, isso não vai acontecer. Seus familiares podem abandonar você, dizer que você é uma vergonha para a família, mas se você estiver seguindo de verdade a Jesus. Os seres mais queridos, em que você mais confiava, vão virar as costas para você, mas se você estiver seguindo de verdade a Jesus. O mundo inteiro te rejeitará. Não vai haver lugar mais para você ter uma conta no banco um dia, sabia disso? Se você estiver seguindo verdadeiramente ao Senhor Jesus. Você não vai poder comprar um pão na padaria. A palavra diz que não poderão comprar ou vender aqueles que não tiverem a marca da besta nem o número do seu nome. Mas se você quiser se conformar a esse mundo, se você quiser ser um moderninho, como a maioria tem por aí de muitos pastores, a tecnologia e tantas coisas mais, aí sim, você não está seguindo Jesus. Nada disso vai acontecer. Mas se você quer seguir Jesus de verdade, um dia seu cartão de crédito vai ser bloqueado e você não pode comprar. Um dia você vai ser considerado uma pessoa perigosa, um terrorista, simplesmente porque você está seguindo a Jesus de verdade. A glória de Deus tem um preço. A glória de Deus tem um preço. Jesus levou os gregos a perceberem, e ele quer fazer você perceber também nesta manhã, que se você quer segui-lo, você precisa sofrer aqui nesta terra. Então Jesus continua, no verso 31 diz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Cristo vem a esse mundo, todo o poder das trevas se volta contra ele, Satanás contra ele, desde o momento que ele nasce como a criancinha de Belém. Por todos os meios, o diabo estava tentando impedir Cristo de fazer aquilo que ele havia vindo fazer, mas ele é derrotado. Ele não consegue levar Jesus a pecar, não consegue desanimá-lo, não consegue desviá-lo da obra. Do deserto até o Calvário, Cristo é acossado, açoitado por toda a ira do mal, toda a ira das trevas. E quanto mais ele é açoitado, ele é acossado, ele é perseguido, ele é angustiado, ele se mantém firme, porque ele está segurando a mão do seu Pai. Até que chega o Calvário. E quando chega o Calvário, em João 19:30, o Senhor Jesus diz, está consumado. Eu terminei, eu finalizei. Quando Jesus morre, o inimigo então pensa que tinha vencido. Quando Jesus é tirado da cruz, o corpo dele é entregue, Satanás pensa que venceu. Eu imagino que ele dá uma grande gargalhada diante do universo inteiro. Mas ele estava perdido, ele havia perdido. Ele havia perdido. Aquela era a grande vitória. Deus havia sido glorificado e tudo aquilo foi para que eu e você pudéssemos estar com ele. Se você hoje também decide seguir a Jesus, o inimigo pode dificultar as coisas para você, mas por quanto tempo? Hoje e amanhã, ao terceiro dia, as coisas vão desaparecer. Ele pode levar você ao vale da sombra da morte, mas por quanto tempo? Hoje e amanhã, e o terceiro dia você vai ser vitorioso. Quando Cristo morreu na cruz, parecia que tudo havia acabado, tudo havia fracassado. 3 anos de ministério não havia dado em nada. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Para terminar, veja a conclusão do capítulo 12. O capítulo 12, João finaliza, e ele diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não creram. Eles não creram. Apesar de tudo, muitos, que eram os principais, creram, mas não confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ah, não, eu não posso ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 37, 42, 43. Irmãos, os seres humanos, eles se dividem em 3 grandes grupos. Naquela ocasião e hoje também. O primeiro grupo é o grupo dos gregos. Esse grupo dos gregos é aquele grupo de pessoas que corre até o Senhor Jesus nesta manhã. É aquele grupo de pessoas que vem até a Cristo e chega até o Senhor Jesus, se jogam aos seus pés e diz, Senhor, nós te confessamos como nosso Salvador.
Nós estamos cansados, Senhor. Eu estou cansado de tentar viver a minha vida. Estou cansado de tentar solucionar os problemas da minha vida, buscando as coisas desse mundo. Há um vazio no meu coração e eu te busco, eu entrego a minha vida a ti. O segundo grupo é o grupo dos incrédulos. O grupo dos incrédulos é aquele que diz: não me fale de Deus, não me fale de Jesus, não me fale de Bíblia. A grande maioria das vezes são aquelas pessoas mais politizadas. Não, eu sou muito feliz vivendo assim, do jeito que eu vivi até hoje. Eu não sou uma má pessoa, eu não mato, eu não roubo, não faço nada disso, mas eu não quero ouvir isso que você está falando. Eu não quero ouvir essas verdades que você tem para me dizer. Não, minha igreja está boa, minha religião está boa, ou então nasci, cresci nela, vou morrer nela. Um clássico. Eu nasci assim e vou morrer assim. São essas pessoas que estão sofrendo. No fundo, vazias, porque não querem ouvir falar do Senhor Jesus, não querem ter um encontro verdadeiro com Ele. Se encontraram com a religião, se encontraram com as coisas que fazem da vida, se encontraram com a justificação própria, mas não se encontraram com Jesus. Eram os incrédulos daquele tempo. E há também os incrédulos de hoje. E ali estava Jesus, ressuscitando os mortos, andando em cima da água, acalmando a tempestade, curando os paralíticos, curando os leprosos. Mas as pessoas não acreditavam nele. Existem também pessoas hoje assim. E não há nada humanamente que ninguém possa fazer, porque se a pessoa não deixa Jesus entrar na vida dela, o que é que vai acontecer? Vai entrar a doutrina, vai entrar uma teoria, vai entrar o nome de uma igreja, entrar uma placa, entronizar no coração, na vida daquela pessoa, e vai ser mais importante do que Jesus. Mas também há um terceiro grupo. Há um terceiro grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que creram em Jesus. Ah, Senhor, eu creio, eu aceito, eu vejo os teus milagres, eu vejo a tua palavra, eu vejo a tua promessa, eu sei que tu és o Messias, eu sei que há um céu para ganhar, uma vida eterna, e que a cruz foi por mim. Mas creram somente de coração. Não tiveram coragem de sair da arquibancada. Não tiveram coragem de sair da cadeira. Ir para junto de Cristo. E a Bíblia explica por quê, a palavra explica por quê. Porque pertenciam a uma determinada igreja. Ah, eu não posso viver sem a minha igreja. Ah, eu não posso deixar de ir para aquele banco maravilhoso da minha salvação, porque se eu não entrar ali, eu estou perdido. Aprenderam a amar a placa denominacional e dizer: eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eu creio na doutrina que fulano está pregando, porque fulano é um santo. São convencidos, são mais santos que Cristo. A igreja tem uma escola, a minha igreja tem uma escola, então essa é a igreja de Deus. A minha igreja tem um hospital, então essa é a igreja de Deus. A minha igreja tem um canal de televisão, então é a minha igreja de Deus. A minha igreja tem programa de TV, é de Deus. Tem milagres lá, pipocando na minha igreja, então não é possível. A minha igreja é de Deus, eu não posso sair dali. A minha igreja tem um grupo musical que louva de maneira extraordinariamente maravilhosa, é de Deus. Ah, tem um líder maravilhoso lá. Eu não quero ser expulso. Para onde é que eu vou? Tenho medo de ser expulso, medo da família, dizer para onde é que você vai? Dos amigos, da sociedade, medo de perder o status social, medo de perder tudo, mas não tiveram medo de perder Cristo. Não tiveram medo de perder Cristo. Talvez nesse momento, aí no meu coração, no seu coração, esteja pensando: em que grupo eu estou? O que dirão os seus amigos? O que dirá o pastor da sua igreja? Você tem coragem de pegar a sua Bíblia e crer apenas no assim diz o Senhor? Você vai pensar no que as pessoas vão dizer? Você vai pensar que as pessoas vão dizer que você está louco? Você está enganado? Em qual dos grupos você está? O Senhor está batendo a porta do nosso coração. Por mais que eu me sinta pequeno, que o Espírito de Deus fale e transforme a nossa vida. Transforme a sua vida. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Para que assim como os gregos clamaram e disseram: eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro. Fugiu, Júnior. Caiu a conexão.
Pai que estás nos céus. Os irmãos conseguem ouvir? Voltamos? Agora sim. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, porque o teu Espírito fala poderosamente os nossos corações. E nós compreendemos que nós precisamos ter um encontro verdadeiro contigo. Que a nossa salvação não está naquilo que nós somos. Que a nossa salvação não está naquilo que nós aprendemos uma vida inteira, nem naquilo que nós buscamos para preencher os vazios da nossa alma. Nós queremos conhecer Jesus. Nós queremos, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo nesta manhã. Fala ao coração de cada um dos teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para ti e não para as nossas falhas e fraquezas, não para as coisas deste mundo. Nós precisamos de ti desesperadamente. Precisamos ter um encontro verdadeiro contigo para que possamos ser felizes. Fica conosco. Trabalha na nossa vida. Trabalha no nosso coração. Que Cristo seja o mais importante no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida diária. Nós te pedimos, Pai, faze essa obra pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja Amém. louvado. Glória a Deus. Gente,